Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, mais as pessoas se afastam? É um padrão cruel. Você manda 10 mensagens, aquela pessoa demora horas para responder uma. Você se esforça no trabalho, mas quem faz menos recebe o reconhecimento. Você está sempre disponível para todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. E o pior, você nem percebe que isso está acontecendo. Você acha que o problema é você não se esforçar o suficiente. Então você se esforça mais e afunda ainda mais. Mas existe uma saída. Os filósofos estoicos descobriram há 2000 anos o que a psicologia moderna levou décadas para comprovar. Quando você se valoriza, o mundo te valoriza. Quando você para de perseguir, as coisas vêm até você. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como isso funciona. E o experimento de 7 dias, que vai inverter esse jogo completamente. Mas antes, se inscreva no canal e deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você se vê e como os outros te veem. Deixa eu te contar sobre uma época da minha vida que eu preferia esquecer. Eu era escravo da aprovação alheia, e quando eu digo escravo, eu digo literalmente. Eu tinha um chefe que nunca reconhecia meu trabalho. Eu ficava até tarde, fazia hora extra sem ser pago, assumia projetos que ninguém queria. E sabe o que eu recebia? Silêncio. Enquanto o colega que mal aparecia no escritório recebia os elogios nos relacionamentos, pior ainda, eu era sempre a pessoa que ligava primeiro, que fazia os planos, que se esforçava. E as pessoas apareciam quando queriam algo e sumiam quando eu precisava. Nas redes sociais, então, nem me fala. Eu passava 20 minutos pensando numa legenda, mudava 5 vezes, porque eu ficava imaginando o que as pessoas iam pensar e postava com aquele medo no peito. E se ninguém curtir, e se alguém comentar algo negativo, eu estava vivendo uma prisão que eu mesmo construí. E você sabe o que é pior? Eu achava que o problema era eu não ser bom o suficiente. Então eu me esforçava mais, e o ciclo continuava. Até que um dia, perdi uma oportunidade incrível por causa disso. Uma vaga que era perfeita para mim, mas na entrevista, eu fiquei tão preocupado em agradar, em dizer o que eles queriam ouvir, que nem mostrei quem eu realmente era. E não consegui. Doeu muito. Foi a gota d'água. Você já se sentiu assim? Como se estivesse dando tudo de si, mas recebendo migalhas. Como se sua energia estivesse vazando por um buraco que você não consegue tapar. Se sim, respira fundo, porque o que vou te mostrar agora mudou minha vida completamente. Foi quando eu me deparei com uma frase de Epicteto, um filósofo estoico que viveu há quase 2000 anos. Ele disse algo assim: se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. No começo, eu resisti. Pensei, mas a gente não precisa ser gentil, não precisa se importar com os outros. Mas aí eu entendi. Não é sobre ser egoísta, é sobre não depender da validação externa para se sentir valioso. Grande diferença. Pensa comigo. Quando você está desesperado por atenção, o que você comunica? Que você não tem valor próprio, que você precisa que os outros te digam que você importa. E as pessoas, elas sentem isso, não conscientemente, mas sentem. E sabe o que acontece? Elas se afastam, porque desespero repele, segurança atrai. É como um ímã. Quando você corre atrás, você empurra. Quando você para de correr, você puxa. Os estoicos entenderam isso há milênios. Eles perceberam que existem 2 categorias de coisas na vida: aquelas que dependem de você e aquelas que não dependem. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, suas reações. Você não controla o que os outros pensam de você.
se vão te aprovar, se vão te valorizar, se vão te escolher. E sabe de uma coisa? É exatamente aí, nessa distinção simples, que está toda a sua liberdade, toda a sua paz, todo o seu poder. Porque quando você para de gastar energia tentando controlar o incontrolável, você tem muito mais energia para focar no que realmente importa, em quem você é, no que você oferece, na sua própria excelência. E aí a mágica acontece. As pessoas começam a te procurar, não porque você está correndo atrás, mas porque você se tornou alguém que vale a pena buscar. Mas tem um porém que ninguém te conta. E é isso que faz toda a diferença. Você não pode fingir que se valoriza. Você precisa realmente acreditar no seu valor. E para isso, você precisa construir evidências. Daqui a pouco vou te mostrar exatamente como fazer isso. Mas primeiro, preciso te mostrar os sinais de que você está no modo mendigo de atenção. Porque a maioria das pessoas nem percebe. Veja se você se identifica com algum desses padrões. Sinal 1. Você responde mensagens em segundos, mas levam horas ou dias para te responder. E você ainda justifica. A pessoa deve estar ocupada, enquanto você largou tudo para responder ela. Sinal 2. Você sempre inicia as conversas, os planos, os encontros. Se você parar de puxar assunto, o silêncio reina e você sente aquele aperto no peito. Será que ninguém liga para mim? Sinal 3. Você justifica demais suas escolhas. Eu fiz isso porque... Eu pensei assim porque... Como se precisasse de aprovação para cada decisão que toma. Sinal 4. Você sente alívio quando alguém cancela um compromisso com você. Porque no fundo, você nem queria ir, mas não tinha coragem de dizer não. Sinal 5. Você tem medo de incomodar as pessoas pedindo o que você merece. Um aumento, reconhecimento, reciprocidade. Então, você fica quieto, esperando que reconheçam sozinhos, e nunca reconhecem. Sinal 6. Você muda quem você é dependendo de com quem está. Com essa pessoa você é assim, com aquela você é assado, porque você quer agradar todo mundo, e no processo você se perde. Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você está no modo aprovação externa. E isso está custando sua paz, sua dignidade e, paradoxalmente, o próprio respeito que você busca. Mas calma, não estou te julgando. Eu já fui você. A sociedade inteira nos condiciona a isso. Seja gentil, não seja egoísta. Pense nos outros. E aí a gente confunde ser bom com ser capacho. Aqui fica interessante, porque os estoicos faziam uma distinção crucial. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma, escrevia no seu diário pessoal todos os dias. E ele disse algo que resume tudo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Percebe? Ele não disse para controlar as pessoas ou manipular situações. Ele disse para controlar a única coisa que você realmente pode, você mesmo. E quando você faz isso, quando você se torna senhor da sua própria mente, da sua paz, da sua autoestima, você não precisa mais de validação externa. Você já tem. Tem uma metáfora que eu amo. Imagine sua mente como um jardim. Se você não decidir o que plantar, ervas daninhas crescerão sozinhas. Pensamentos de inferioridade, de carência, de dependência, são ervas daninhas. Você precisa intencionalmente plantar o que quer colher: autovalorização, dignidade, respeito próprio. E para isso, você precisa agir de forma consistente com alguém que se valoriza. E aí vem a pergunta que muda tudo. Como alguém que se valoriza agiria nessa situação?
Essa pessoa que se valoriza responderia uma mensagem na hora, mesmo estando ocupada? Não. Ela terminaria o que está fazendo e responderia quando pudesse. Essa pessoa que se valoriza aceitaria migalhas de atenção? Não. Ela estabeleceria limites claros e se afastaria de quem não demonstra reciprocidade. Essa pessoa que se valoriza teria medo de dizer não? Não. Ela protegeria seu tempo, sua energia, sua paz. Veja bem, não é sobre ser arrogante, ou frio, ou insensível. É sobre ter dignidade. É sobre se tratar com o mesmo respeito que você trata os outros. É sobre parar de se trair para agradar gente que nem liga. E agora vem a melhor parte, o experimento de 7 dias que vai te provar que isso funciona. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer algo radical. Você vai agir como se você já se valorizasse, mesmo que ainda não acredite completamente. Porque a ação cria crença, não o contrário. Dia 1 e 2, o teste do silêncio. Aqui está o desafio. Durante 48 horas, você não vai iniciar nenhuma conversa com ninguém, nem mensagem, nem ligação, nem oi, tudo bem. Você só vai responder se te procurarem. E sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir quem realmente se importa com você. Quem te procura sem você precisar correr atrás. No começo, você vai sentir ansiedade. Aquela vontade de pegar o celular e mandar mensagem. Resiste, respira fundo. Lembra, você está testando quem quer sua presença, não sua perseguição. E aqui está o insight poderoso. As pessoas que te valorizam vão te procurar. As que não valorizam vão nem notar sua ausência. E isso é informação valiosa. Quando alguém te procurar, não responda na hora. Espera pelo menos 1 hora. Não por joguinho, mas porque você está ocupado vivendo sua vida, construindo seu valor, perseguindo seus objetivos. Dia 3 e 4. Auditoria de energia. Pega um caderno ou o bloco de notas do celular e lista 3 pessoas ou situações que drenam sua energia. Aquele amigo que só aparece quando precisa de algo. Aquele familiar que só critica. Aquela situação de trabalho que te suga. Agora, para cada uma, estabelece um limite claro. Pode ser: não vou mais responder depois das 9 da noite. Não vou mais aceitar críticas não solicitadas. Não vou mais assumir trabalho extra sem reconhecimento. E aqui está o crucial. Comunica o limite, não de forma agressiva, mas firme. A partir de agora, eu não vou mais. Eu preciso que você. Eu não me sinto confortável com. Você vai sentir medo. E se a pessoa se afastar? E se ficarem bravas? E se me acharem egoísta? Escuta isso. As pessoas certas vão respeitar seus limites. As pessoas erradas vão resistir. E essa resistência é a confirmação de que o limite era necessário. Sêneca, outro estoico brilhante, disse algo que me marca até hoje. Temos 2 vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Você vai desperdiçar sua única vida com medo de desagradar pessoas que não te respeitam. Dia 5 e 6. A prática do não. Durante 48 horas, você vai recusar pelo menos uma coisa que normalmente aceitaria por culpa, ou medo, ou necessidade de aprovação. Pode ser aquele convite que você não quer ir, aquele favor que não tem tempo de fazer, aquele projeto extra que vai te sobrecarregar, e você vai dizer não, simplesmente: não vai dar, não posso dessa vez, não estou disponível. Sem justificativas elaboradas, sem desculpas inventadas, sem se explicar em 3 parágrafos, só um não educado e firme. E sabe o que vai acontecer? O mundo não vai acabar. As pessoas não vão te odiar.
e você vai sentir algo que talvez não sinta há anos. Liberdade, liberdade de ser honesto, liberdade de proteger seu tempo, liberdade de viver segundo seus valores, não as expectativas alheias. Dia 7. O ritual estoico matinal. No último dia, você vai começar com um ritual de 10 minutos antes de pegar o celular. Isso é crucial, antes de absorver a energia do mundo. Você define a sua energia. Senta em algum lugar quieto, respira fundo 3 vezes e responde mentalmente essas perguntas. O que está sob meu controle hoje? Suas ações, suas escolhas, suas reações, seu esforço, sua atitude. O que não está sob meu controle hoje? As opiniões dos outros, os resultados finais, o comportamento alheio, circunstâncias externas. Como vou agir hoje de forma alinhada com meus valores? Com coragem, com honestidade, com dignidade, com respeito próprio. E então você vai definir uma intenção. Hoje, vou focar apenas no que depende de mim, e toda vez que sentir ansiedade, ou raiva, ou frustração, você pausa e pergunta: isso está sob meu controle? Se não está, você solta, respira e redireciona sua energia para o que você pode fazer. Essa prática sozinha, se você fizer consistentemente, vai mudar sua vida em 90 dias. Eu garanto. Agora, se você está realmente comprometido com isso, comenta aqui embaixo, dia 1, quando você começar, e volta nos próximos dias para atualizar. Vamos criar uma comunidade de pessoas que não aceitam mais migalhas. Tem 2 coisas acontecendo quando você aplica isso. Uma psicológica, outra energética. Primeiro, quando você para de perseguir, você quebra o padrão de recompensa intermitente. Sabe aquele joguinho de cassino? Às vezes ganha, na maioria das vezes perde, mas você continua jogando. É exatamente o que acontece quando você corre atrás de validação. Às vezes recebe um like, um elogio, uma resposta, e isso te mantém viciado, esperando a próxima migalha. Mas quando você para de jogar, quando você sai do cassino, o poder do jogo sobre você desaparece. Você não está mais à mercê, você está no controle. Segundo, você começa a emitir uma frequência diferente. As pessoas sentem, não conscientemente, mas sentem, quando alguém precisa delas versus quando alguém escolhe elas. Quando você precisa, você emite desespero, carência, baixo valor. E as pessoas, elas se afastam instintivamente, porque ninguém quer carregar o peso emocional de outra pessoa. Mas quando você escolhe, quando você está bem sozinho, mas aprecia a companhia, quando você tem sua própria fonte de valor interno, você emite segurança, estabilidade, alto valor. E aí, as pessoas se aproximam, elas querem estar perto dessa energia. Elas te valorizam porque você primeiro se valorizou. É um paradoxo lindo. Quanto menos você precisa, mais você recebe. Quanto mais você se basta, mais as pessoas querem te adicionar à vida delas. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, sabia disso melhor que ninguém. Ele disse: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Percebe a profundidade? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o status, toda a fama, mas se você depende da aprovação alheia para se sentir bem, você é escravo. Verdadeira liberdade é quando sua paz interna não depende de circunstâncias externas. Quando você pode estar sozinho e se sentir completo, quando você pode ser rejeitado e ainda se respeitar. E aqui está o que ninguém te conta. Isso não acontece da noite para o dia. Não é mágica, é construção diária. Cada vez que você estabelece um limite, você constrói dignidade. Cada vez que você diz não quando quer dizer não, você constrói integridade.
Cada vez que você escolhe sua paz sobre agradar outros, você constrói poder interno. É como musculação. Você não fica forte levantando peso uma vez. Você fica forte pela repetição consistente. O mesmo vale para a autoestima. E tem uma técnica dos estoicos que acelera esse processo. A visualização negativa. Todo mundo te diz para visualizar o sucesso. Os estoicos diziam o oposto. Visualize o pior cenário e se prepare mentalmente para ele. Então pergunta: e se essa pessoa me rejeitar? Tudo bem, você vai sobreviver, vai estar bem, vai seguir em frente. E se ninguém aprovar minha decisão? Tudo bem, você não está vivendo para aprovação, está vivendo para alinhamento com seus valores. E se eu perder relacionamentos ao estabelecer limites? Tudo bem. Relacionamentos que não respeitam seus limites não são relacionamentos saudáveis. Quando você mentalmente se prepara para o pior, duas coisas acontecem. Primeiro, você reduz a ansiedade, porque já viveu o pior cenário mentalmente. Segundo, qualquer coisa melhor que o pior se torna bônus. E na maioria das vezes, o pior nem acontece, mas mesmo se acontecer, você está preparado. Você não entra em pânico. Você já processou. Você sabe que vai ficar bem. Isso é poder. Poder real. Não sobre outros, mas sobre si mesmo. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando apliquei isso. Lembra daquela história do início, do chefe, dos relacionamentos, das redes sociais? Quando eu comecei a aplicar esses princípios, as primeiras semanas foram horríveis. Eu me sentia nu, exposto, egoísta. Parei de responder mensagens na hora e ficava ansioso. E se a pessoa achar que não me importo? Disse não para um projeto extra no trabalho e fiquei com medo. E se acharem que não sou dedicado? Postei nas redes sem me preocupar com likes e minhas mãos suavam. E se ninguém curtir? Mas sabe o que aconteceu? O mundo continuou girando, as pessoas continuaram existindo e eu comecei a respirar de novo. Em 2 semanas, notei algo estranho. Algumas pessoas começaram a me procurar mais, não menos. Por quê? Porque eu não estava mais disponível o tempo todo. Minha atenção se tornou valiosa. No trabalho, meu chefe, que nunca reconhecia, de repente começou a perguntar minha opinião. Por quê? Porque eu parei de fazer tudo o que pediam. Comecei a escolher onde aplicar minha excelência, e isso chamou atenção. Nos relacionamentos, as pessoas que só apareciam quando queriam algo, desapareceram. E sabe de uma coisa? Não fez falta, porque as pessoas certas, aquelas que valorizam reciprocidade, essas ficaram e se aproximaram mais. Em 30 dias, eu estava dormindo melhor, porque não tinha mais aquela ansiedade constante de: será que fulano respondeu? Será que cicrano gostou? Em 60 dias, minha energia tinha triplicado, porque eu não estava mais me esvaziando tentando preencher os outros. Em 90 dias, eu me tornei uma pessoa diferente, não perfeita. Eu ainda tenho deslizes, ainda tenho momentos de insegurança, mas agora eu reconheço e redireciono. A maior mudança não foi externa, foi interna. Eu parei de buscar no mundo a confirmação de que eu importo, porque eu já sabia que importo. Eu construí evidências através de ações consistentes de autocuidado, autodisciplina, autorrespeito. E aqui está a verdade mais profunda que aprendi. Você não pode dar o que não tem. Se você não tem respeito próprio, não pode exigir respeito dos outros. Se você não tem paz interna, não pode ter paz nos relacionamentos. Se você não se valoriza, não pode atrair pessoas que te valorizem. É matemática emocional. O que você tolera, você normaliza.
O que você normaliza, você perpetua. O que você perpetua, você merece. Não porque é justo, mas porque é o padrão que você aceitou. Então a pergunta não é: por que as pessoas não me valorizam? A pergunta é: por que eu aceito ser desvalorizado? Quando você muda a pergunta, você muda o poder. De vítima para protagonista, de efeito para causa, de reativo para proativo. Marco Aurélio tinha razão quando disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você pensa que precisa da aprovação dos outros para ter valor, sua vida será uma busca eterna e frustrada. Mas se você pensa que seu valor é inerente, que não depende de validação externa, que está sob seu controle através de suas ações e escolhas, sua vida se torna uma jornada de construção interna. E essa construção, ninguém pode te tirar. Pode vir crise, pode vir rejeição, pode vir crítica, mas o que você construiu dentro de você permanece. Isso é estoicismo aplicado. Não é teoria filosófica, é ferramenta prática de transformação. Agora que você entendeu o princípio, deixa eu te dar a estrutura prática. 3 pilares que sustentam uma autovalorização genuína. Pilar 1. Ação alinhada. Seu valor não vem de afirmações, vem de ações consistentes. Toda vez que você age de acordo com seus valores, mesmo quando é difícil, você constrói autoconfiança real. Diz que vai acordar às 6, acorda. Diz que vai malhar 3 vezes na semana, malha. Diz que vai estabelecer limites, estabelece. Cada promessa cumprida para si mesmo é um tijolo na fundação da sua dignidade. Cada promessa quebrada é uma rachadura. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. 70% de consistência constrói mais que 100% esporádico. Pilar 2. Seletividade consciente. Você é com quem você passa tempo, com o que você consome, onde você coloca atenção. Estoicos chamavam isso de escolher suas companhias. Sêneca era radical nisso. Ele dizia: evite a maioria das pessoas. Elas vão te infectar com seus vícios. Sou elitista? Talvez, mas é verdade. Se você passa tempo com pessoas que reclamam, você reclama. Se consome conteúdo que te faz sentir inferior, você se sente inferior. Se dá atenção para drama, você vive em drama. Então seja seletivo. Guarde sua energia para quem merece, seu tempo para quem valoriza, sua atenção para o que constrói. Isso não é egoísmo, é autopreservação inteligente. Pilar 3. Desapego de resultado. Aqui está o paradoxo final. Você controla o processo, não o resultado. Você controla seu esforço, não o reconhecimento. Você controla sua oferta, não a aceitação. Quando você desapega do resultado, você para de mendigar. Você dá seu melhor e solta, dá sua contribuição e segue em frente, oferece seu valor e não fica esperando retribuição. E sabe o que acontece quando você para de esperar? Você para de se decepcionar, você para de se frustrar, você para de se sentir usado. Você faz porque está alinhado com quem você é, não porque espera algo em troca. E, paradoxalmente, quando você para de esperar, as pessoas sentem sua autenticidade e retribuem mais. É lindo como funciona. Quanto menos você cobra, mais recebe. Quanto menos você espera, mais te surpreendem. Quanto menos você precisa, mais aparece. Esses 3 pilares, ação alinhada, seletividade consciente, desapego de resultado, são a tríade da autovalorização sustentável. E quando você constrói sobre essa fundação, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você tem uma base sólida para onde voltar. Agora, antes de terminar, quero te dar o teste definitivo.
A pergunta que revela tudo: se amanhã você acordasse e ninguém te visse, ninguém te validasse, ninguém te elogiasse, ninguém te reconhecesse, você ainda saberia seu valor? Se a resposta for não, você ainda está no modo aprovação externa. Se a resposta for sim, você entendeu. Seu valor não depende de plateia, depende de caráter, de integridade, de alinhamento entre o que você diz e o que você faz. Os estoicos viviam como se estivessem sempre sozinhos, mesmo em público. Por quê? Porque eles sabiam que a única testemunha que importa é você mesmo. Você pode enganar o mundo inteiro, mas não pode enganar a si mesmo. Você sabe quando está sendo covarde, quando está se traindo, quando está aceitando menos do que merece. E essa voz interna é sua bússola. Quando você vive alinhado com ela, você tem paz. Quando vive contra ela, você tem ansiedade. Simples assim. Então, a partir de hoje, viva como se você fosse a única testemunha da sua vida, porque no final, você é. Quando você deitar para dormir, não importa quantos likes teve, quantos elogios recebeu, quantas pessoas te aprovaram. Importa se você aprova suas escolhas, se você respeita suas ações, se você está orgulhoso de quem está se tornando. Essa é a verdadeira autovalorização. E quando você tem isso, o mundo se curva, não porque você exige, mas porque você irradia. Então, recapitulando, você atrai o que você é, não o que você finge ser. Se você age como alguém desesperado, você atrai migalhas. Se você age como alguém valioso, você atrai reciprocidade. A fórmula é simples. Conheça seu valor. Haja de acordo com ele. Estabeleça limites que o protejam. Solte o que não está sob seu controle. Foque no que está. Os estoicos nos deram o mapa há 2000 anos. Controle interno, desapego externo, ação virtuosa, aceitação inteligente. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser intencional. Não é sobre não sentir, é sobre não ser controlado pelo que sente. Não é sobre não se importar, é sobre não se perder no processo. E você? Você tem tudo o que precisa para começar. Não amanhã, não segunda-feira. Agora, este momento, esta decisão, este comprometimento com você mesmo. Então faz o seguinte: escolhe uma prática do experimento de 7 dias, só uma, e começa hoje. Depois comenta aqui: comecei, para eu saber que você está nessa jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que valeu cada segundo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos assim. Filosofia estoica aplicada à vida real. Valeu por estar aqui, valeu por investir esse tempo em você mesmo. Nos vemos no próximo. E lembra, você não precisa da aprovação do mundo, você precisa da sua aprovação. E quando você tem isso, você tem tudo.